Seja bem-vindo ao podcast do Inova Social. Eu sou Vitor Vasquez e hoje nós vamos falar sobre educação. Para isso, nosso convidado Ítalo Dutra, ele que é chefe de educação do Unicef no Brasil e coordena as iniciativas nacionais para a busca ativa de meninos e meninas fora de escola e o enfrentamento à cultura do fracasso escolar. Ítalo, seja bem-vindo. Obrigado, Vitor. Ítalo, hoje a gente vai falar sobre um tema que é um grande desafio, principalmente no Brasil, mas eu acredito que no mundo inteiro. Na minha opinião, a gente está passando por um momento com grandes desafios. Mas falando especificamente sobre educação, o que você vê como um dos grandes obstáculos e oportunidades hoje do atual cenário? Eu acho que o grande obstáculo, no fim das contas, do ponto de vista da educação de crianças e adolescentes, nesse momento é certamente o fechamento das escolas, né? A gente sabe que mesmo com as escolas abertas, a gente ainda tem, por causa das grandes desigualdades que o Brasil tem, a gente ainda tem muitos desafios a enfrentar na educação. Mas agora, com essas escolas fechadas, em especial porque a gente tem crianças e adolescentes que conseguem ter acesso à internet e acessar materiais para continuar tendo pelo menos algum vínculo com a escola ainda, mas a gente tem uma quantidade muito grande de crianças e adolescentes que não têm acesso à internet, e mesmo TV tem ainda um número razoável, pensando no alcance de TVs públicas, de materiais que estão sendo distribuídos por algumas secretarias de Estado, mesmo municipais, para esses meninos e meninas. Então, o desafio de ter a escola fechada e ter algum tipo de continuidade de aprendizagem é o que se apresenta de maneira talvez mais alarmante, acho que, nesse processo, né? Primeiro, acho que ele desvela, na verdade, as grandes desigualdades que a gente tem no país, né? Não só na saúde, mas agora a gente também olha isso para a educação. Crianças e adolescentes que estão sem merenda escolar, ou seja, muitas das vezes essa era uma refeição importantíssima para complementar enfim, os nutrientes necessários para essas crianças e adolescentes se desenvolverem com saúde. A gente tem as redes municipais muito fragilizadas, em especial as redes de municípios pequenos, sem poder desenvolver uma estratégia de continuidade de aprendizagens com os seus professores e com seus estudantes. A formação de professores para fazer uso de tecnologias educacionais, em especial tecnologias digitais de educação, também é uma lacuna importante. A gente tem desigualdades imensas. Então, tem uma série de desafios que se apresentam a partir daí. Mas, ao mesmo tempo, certamente, a gente já começa a identificar que existem uma série de oportunidades que a gente pode aprender com essa situação, seja compreender melhor como chegar nesses municípios, nessas crianças e nesses adolescentes que estão mais longe. No caso do Unicef, a gente identificou claramente que conteúdos para rádio e conteúdos em áudio para nós é uma contribuição que eu acho que o Unicef tem a oferecer, em especial também para as crianças menores, educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental. Por isso a gente lançou uma iniciativa um pouco nesse contexto. Legal. A gente vai falar um pouquinho, acredito, de cada um dos pontos que você colocou aqui. Tem muita coisa importante, tanto em desafios e oportunidades. Mas como você citou a pandemia e o isolamento social, a gente tem gerado impactos diretos na educação, como você falou. Principalmente nessas crianças em situação de maior vulnerabilidade, né? Exato. Na sua visão, o que você vê como uma das que deveriam ser as nossas grandes preocupações, as principais preocupações desse cenário? Você falou já um pouquinho, mas eu queria aprofundar um pouquinho mais essa discussão. Talvez, assim, pelo menos para nós, a grande preocupação, primeiro a gente compreender, entendendo que uma série de medidas de legislação estão sendo colocadas em prática, seja, enfim, a flexibilização dos 200 dias letivos, a compreensão que a gente não consegue manter uma carga horária de atividades equivalente das escolas. Então, acho que essa preocupação, que é uma preocupação legítima e importante dos gestores, para mim é a menor delas, porque essencialmente a gente tem outros desafios para esses meninos e meninas que estão em casa e as suas respectivas famílias. Um desafio importante, como eu já mencionei anteriormente, é o desafio do acesso a algum tipo de material para a continuidade de aprendizagens, né?
Se a gente, com as escolas abertas, ainda tem escolas, um número muito grande de escolas, quase 20%, que não tem nem sala de leitura nem biblioteca, só 3% das escolas têm laboratórios de ciências, então tem uma série das escolas municipais, então tem uma série de desafios que a gente já tem com as escolas abertas para oferecer as melhores oportunidades para aprender para esses meninos e meninas, com elas fechadas nesse período de isolamento social, os desafios são ainda maiores. Então, para a gente, um olhar importante sobre esse desafio precisa ser um olhar para a gente tentar não ampliar ainda mais as desigualdades, ou seja, produzir uma diversidade de recursos para essa continuidade de aprendizagens, seja pensando nas faixas etárias específicas, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, seja pensando de fato em formatos diferentes, com uma preocupação de integrar essas oportunidades entre famílias e crianças e adolescentes, porque, enfim, nesse contexto a gente tem muitas famílias que não conseguem manter o isolamento social, e uma outra quantidade grande de famílias que está em isolamento social, pelo menos alguns membros da família. Então, nesse contexto, criar vínculos entre as famílias, entendendo que isso também pode ser algo que mitigue, que a gente já está observando de aumento de violência doméstica, tanto contra crianças e adolescentes, contra mulheres e assim por diante, mas também uma maneira de cuidar da saúde mental de todos da família, né? Não só das crianças e adolescentes, mas também dos pais, dos cuidadores, dos avós e assim por diante. Então esse é um desafio para nós importante nesse contexto. Um outro desafio que eu acho que a gente também tem que levar em consideração é que, e a gente, porque a gente observa, esse período pode se estender por um pouco mais de tempo, a volta às aulas vai ser um desafio para as redes, do ponto de vista de entender de fato como olhar que oportunidade de aprendizagem esses meninos e meninas tiveram nesse período e seguir com um ano letivo que mal tinha começado aqui no país. E, por outro lado, um risco altíssimo de termos muitas crianças e adolescentes que abandonem a escola nesse período. Seja porque não têm mais interesse e não vão voltar mais para a escola, seja porque eles provavelmente vão deixar para voltar no próximo ano letivo. Então, a gente tem desafios aí nos dois lados, né? E eu acho que a gente tem aí um período, seja de uma preocupação de todos nós, com as nossas... Com os nossos familiares, com a nossa própria saúde, mas também com o impacto que isso vai trazer na economia do país e, obviamente, no quanto que isso vai fragilizar ainda mais a garantia dos direitos das crianças e adolescentes. Você levantou um ponto aqui que, na minha opinião, você pode até me dizer se eu estiver errado, eu sinto que a gente fala pouco, que é colocar a família como protagonista nessa formação, nessa educação, né? Eu sinto que isso não é só uma questão só de uma classe mais alta, uma classe mais baixa, enfim, que é delegar muito à escola, à educação, né? E você levantou um ponto super importante, que é esse protagonismo da família como um todo. Então você levantou a questão da violência, da questão até mesmo da saúde mental, né? Você acredita que a gente vai ver, então, um pouco esse protagonismo da família sendo reforçado nessa formação, principalmente dessas crianças? Ou você ainda acha que é um desafio que a gente ainda precisa trabalhar muito mais? Não, certamente, eu acho que a gente primeiro precisa compreender que o desenvolvimento educacional e das aprendizagens de crianças e adolescentes, até pela nossa própria Constituição, ele não tem como papel único o Estado, que nesse caso é representado pela escola, né? Ele é um papel que digamos assim, repartido em 3 grandes frentes, se a gente pode dizer assim. Uma é o Estado, em geral representado pela escola, a segunda é a família e a terceira é a própria sociedade. E essas oportunidades, né, mais coletivas e de cunho social que precisam ser levadas em consideração nesse processo, nesse desenvolvimento integral da criança e do adolescente. É claro que, enfim, a gente observa, principalmente nos últimos tempos, com a intensificação do trabalho dos professores, imaginando que a gente tem cada vez mais com uma série de outras funções
que a escola precisa dar conta e os professores, que não, em geral não estão preparados para fazer isso acontecer, mas também, enfim, né, famílias com os dois pais trabalhando, que é algo normal num país desenvolvido ou em desenvolvimento, e a gente ainda não conseguiu fazer essa transição dentro das famílias, em especial para o caso das famílias que têm nível socioeconômico mais baixo. Então, a gente tem outros direitos que não estão sendo garantidos, como saneamento, acesso à informação, saúde. Então, tem uma série de coisas que estão acontecendo nas famílias mais vulneráveis. E, além disso, essa integração entre família, escola, comunidade, é algo que a gente tem prestado muito pouca atenção, muitas vezes. A gente tem muitas iniciativas de educação integral acontecendo no país, que são muito interessantes e muito boas, inclusive de redes inteiras, que tem como um ponto forte essa articulação escola-sociedade, escola-família, família-comunidade, e a gente está deixando isso um pouco de lado, muitas vezes, se preocupando em olhar apenas para os conteúdos, na maior parte das vezes. Então, isso é uma questão importante. E, portanto, eu acho que está uma outra oportunidade a gente entender, de fato, como que a gente garante ferramentas, mecanismos, oportunidades para essa participação da família na educação dos filhos. E eu não estou falando nesse sentido, não é uma participação que vai substituir a escola, porque tem coisas que a escola vai prover. E é do papel da escola prover, né? O desenvolvimento científico, a leitura e a escrita, o numeramento, as artes, enfim, tem coisas que a escola vai prover, mas a família tem um papel importante, né? Enfim, na constituição desse currículo, que eu vou botar aí entre aspas, aquilo que é oportunizado para crianças e adolescentes aprenderem. E também no sentido de a gente incorporar isso na rotina das famílias de uma maneira mais sistemática, né? Ou seja, cuidadores, pais, familiares, aprendendo junto com as suas crianças e adolescentes, aprendendo coisas novas, compartilhando objetos de conhecimento, seja a partir da leitura, a partir de audiovisual e assim por diante, discutindo, conversando, trocando. Que a gente aproveite essas oportunidades que aparecem nesse momento da pandemia para estender isso para um momento pós-pandemia, né? Pós-Covid-19, no sentido de ter famílias e crianças interagindo de uma maneira mais importante nas trocas de oportunidades de aprender. Ítalo, você jogou luz a alguns pontos bem interessantes aqui, em questão do saneamento, em questão da alimentação, que são fatores que influenciam muito esse cenário atual, né? Mas eu queria fazer um recorte aqui mais no cenário da tecnologia, que eu acho que é um ponto que está se discutindo muito, né? Muito se fala sobre o ensino à distância, o EAD, né? A internet, lá no início dela, tinha como objetivo ser uma grande solução democrática, em que compartilhasse conteúdo e tudo mais. No entanto, a gente tem visto uma situação, principalmente brasileira, um pouco diferente, né? Pelo contrário, a internet ela tem evidenciado uma desigualdade no acesso da informação. Tanto governos estaduais quanto os municipais, eles estão buscando soluções de ensino à distância, mas a gente tem visto que nem toda a população tem um celular, um notebook, uma conexão com a internet razoável para acompanhar esse tipo de ensino, né? Como que você vê a tecnologia nesse cenário? Ela é uma aliada ainda ou ela é um grande desafio por questões de realmente de evidenciar essa desigualdade? Eu sei que a desigualdade ela não vem da tecnologia, mas eu sinto que quando a gente fala, por exemplo, para um aluno em que ele vai ter a aula dele via um aplicativo de celular e ele não tem condições de ter, né, esse celular, esse aplicativo e tudo mais, a gente acaba reforçando essa desigualdade, né? Como que você vê essa tecnologia implementada na educação? Acho que a primeira discussão que a gente precisa fazer é que, de fato, a gente não tem educação à distância na educação básica, ou pelo menos não no ensino fundamental e educação infantil, né? A gente pode ter um percentual de trabalho de educação, né, em termos de carga horária à distância no ensino médio, tem normativa para isso, mas a gente não tem isso para o ensino fundamental e para a educação infantil. Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, na verdade, é que nesse contexto, a gente tem, a grande maioria das nossas escolas brasileiras estão fechadas hoje. E obviamente, a gente já tem uma desigualdade
não estou nem falando nas crianças e nas suas famílias, mas nas próprias redes, no sentido de que da capacidade que elas têm de oferecer, de fato, oportunidades que façam uso de tecnologia, seja na produção de material, na formação de professores e assim por diante. Então, a gente tem uma série de questões que precisam ser olhadas nesse contexto, no contexto de pandemia, com fechamento de escolas. O que muitas redes estão fazendo, lideradas em especial por redes estaduais, é conseguir, seja fazer uma curadoria. O Unicef faz parte de um grupo de instituições, né, do terceiro setor, que está buscando fazer uma curadoria de materiais que possam ser ofertados para as redes municipais e estaduais. No site aprendendosempre.org a gente pode encontrar isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem dificuldades no sentido de, inclusive, manejar, estabelecer uma interação entre professores e estudantes, por exemplo, para que esses materiais possam ser mediados de alguma forma usando a tecnologia. Então, esse é um ponto. O ponto da capacidade, de fato, da gente ofertar a oportunidade de aprender para esses meninos e meninas. O outro ponto a gente tem 25% da população que não tem acesso à internet de forma alguma, né? Ou tem, enfim, mesmo que mais gente tenha celular, mas 25% da população não tem acesso à internet. A gente tem, nos 75% que tem acesso à internet, diferenças muito grandes entre os aparelhos, o que esses aparelhos podem suportar do ponto de vista do seu armazenamento, da qualidade da banda de internet que vai ter acesso, do valor que precisa ser gasto para que esse acesso seja mantido durante um período de tempo muito grande, imaginando né, que, enfim, que fosse uma hora de aula, uma hora de atividades online por dia, isso já é um consumo de franquia de rede online, de rede de internet de celular alto. Tem muitas coisas acontecendo, enfim, nesse contexto, o que é, mais uma vez, uma expressão das nossas desigualdades. As tecnologias digitais de informação e comunicação, elas não são uma panaceia, elas não resolvem tudo, né? Eu acho fundamental a gente compreender que sem um professor esse processo não se dá, ele não tem como acontecer. A escola tem um papel fundamental nessa garantia de oportunidade de aprender, essa mediação do professor é absolutamente fundamental. E, obviamente, num contexto como esse, em que professores, até mesmo os professores, muitos deles não têm acesso à internet. Então, como que a gente coloca tudo isso e mantém uma certa normalidade nessas oportunidades de aprender? É muito evidente que a gente não vai conseguir fazer isso. Então, tem esse desafio também que a gente precisa olhar. E, obviamente, no acesso à internet, aí tem outras discussões, né? Enfim, muitas das alternativas que as secretarias municipais e estaduais estão encontrando é franquear os dados, ou seja, pagar para as operadoras liberarem o acesso das crianças e adolescentes que têm os aparelhos a determinados sites ou a determinados aplicativos. Mas, obviamente, isso para os estados mais ricos e municípios mais ricos pode acontecer. Para os mais pobres, isso não vai acontecer. E num momento em que a gente tem uma crise econômica atrelada à crise da pandemia de saúde, que é da pandemia da Covid-19, então isso é uma combinação que não é favorável, digamos assim, para uma redução de desigualdades. Então, esse é um contexto que é muito desafiador nesse momento, e que a gente vai precisar pensar dele, ele vai ter impacto durante muito tempo, ainda que a gente volte a uma certa normalidade daqui a 2, 3 meses, enfim. Eu acredito que desafios é o que não faltam, né? Vamos falar um pouquinho, então, do Unicef no Brasil, tá? Atualmente, quais são... Na verdade, é uma pergunta, mas são duas, tá? Quais são as principais iniciativas do Unicef no Brasil hoje, no âmbito da educação? E, recentemente, vocês lançaram o Deixa Que Eu Conto, um podcast para ajudar as crianças a continuar aprendendo em casa. Nós, aliás, publicamos aqui no Inova Social um texto recentemente sobre a iniciativa. Eu queria que você contasse, então, um pouquinho sobre as iniciativas do Unicef e o que vocês esperam atingir com esse projeto do Deixa Que Eu Conto. Bom, vamos começar de trás para frente. Vou falar primeiro do Deixa Que Eu Conto, que na verdade talvez seja o resultado de um esforço coletivo da gente primeiro compreender, fazer uma análise do que está acontecendo com o setor, entendendo que o Unicef não é o único parceiro e o único parceiro dos governos para oferecer algum tipo de continuidade de aprendizagens, mas é o que a gente identificou, né? A gente, numa coalizão da qual a gente faz parte, a gente identificou
que existem muitos materiais para adolescentes, em especial para ensino médio, anos finais do ensino fundamental, e tem muito poucos materiais para a educação infantil e para os anos iniciais do ensino fundamental. Entendendo que, obviamente, as crianças nessa idade são menos autônomas, isso é uma questão importante, mas, essencialmente, a quantidade e a qualidade dos materiais disponíveis para elas em nos diversos levantamentos que a gente fez são poucos. Então, esse é um ponto importante. O segundo ponto é a gente compreender que a gente pode ampliar o alcance desses materiais para as crianças, e não só pensando nelas, mas nas crianças e nas suas famílias, se a gente desenvolver conteúdos que possam ser distribuídos via rádio. Então, isso a gente identificou também, até por experiências que a gente tem, já por uma atuação de muito tempo, há mais de 25 anos, em territórios como o semiárido e a Amazônia. A gente construiu a ideia do Deixa Que Eu Conto a partir dessas premissas. Olhar para a educação infantil e anos iniciais, material que envolva crianças e famílias e conteúdo que possa ser distribuído via rádio. Então, o Deixa Que Eu Conto nasceu nesse contexto. A gente buscou realizadoras de contação de histórias, de brincadeiras, entendendo que esses são instrumentos pedagógicos fundamentais para crianças nessa faixa etária, e contou com uma curadoria, obviamente, dos temas e dos materiais que seriam trabalhados nesse contexto, a partir do referenciamento da nossa Base Nacional Comum Curricular. Então, olhando para isso tudo, a gente resolveu, sim, desenvolver o Deixa Que Eu Conto, e a partir disso, o Deixa Que Eu Conto virou uma estratégia importante para nós, como complementa as outras iniciativas que estão acontecendo aí, de materiais na TV, de aplicativos, de materiais já disponíveis na internet. Então, Deixa Que Eu Conto nasceu nesse contexto, um foco principalmente nas redes mais frágeis, que são as redes municipais, e numa forma de fazer uma distribuição de conteúdos e de oportunidades de aprender, essencialmente, que envolvam crianças e suas famílias. Via áudio, seja podcast, WhatsApp, dá para mandar esses programas via WhatsApp, ou distribuição via rádio, que é onde a gente está tentando focar como principal esforço nosso para que isso chegue a maior quantidade de lares no país. As outras iniciativas que a gente já vinha desenvolvendo, né, a gente tem duas grandes iniciativas estruturais dentro da área de educação. A primeira é chamada Busca Ativa Escolar, que essencialmente é uma metodologia suportada por um sistema, uma plataforma de gestão de casos, para ir atrás dos meninos e meninas que estão fora da escola, né? A gente sabe que todos os anos as redes fazem um esforço de uma grande campanha de matrícula para matricular meninos e meninas que estão fora da escola, mas existe um número muito grande de meninos e meninas que não têm acesso à escola, que não são atingidos por essas campanhas e que mesmo deixam a escola durante o ano letivo, né? Então, a Busca Ativa Escolar surgiu como isso, uma parceria entre a Unicef, a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, o Colegiado Nacional dos Gestores Municipais de Assistência Social e o Colégio Nacional das Secretarias Municipais de Saúde. Então, esse grupo de instituições, a gente está trabalhando no sentido de fato, ir atrás das crianças que estão fora da escola, entender quais são a causa que levou essas crianças a estarem fora da escola e trabalhar para mitigar as causas, além de fazer a rematrícula delas na escola. Então, eu falei aqui de educação, saúde e assistência, mas, obviamente, outros setores são fundamentais para a gente enfrentar a exclusão escolar, né? As causas que levam meninos e meninas a estar fora da escola não são apenas internas ou circunscritas ao setor educacional. Existem causas que são, por exemplo, causas que envolvem saúde. Agora a gente está num contexto onde isso está exatamente muito claro. Violência, a falta de sistemas de proteção social. Então, tem uma série de causas diferentes que levam essas crianças e adolescentes a estar fora da escola. Então, a Busca Ativa Escolar está nesse contexto, tentando trabalhar intersetorialmente nos territórios para ir atrás, descobrir as causas, mitigar e levar de volta para as escolas com esse sistema de gestão, né? Então, tudo oferecido de forma gratuita para os municípios, com cursos online, materiais, guias para o desenvolvimento da plataforma, para o desenvolvimento da estratégia, para saber mais sobre a plataforma. Está tudo disponível no nosso site buscativoescolar.org.br. O outro lado dessa mesma moeda da exclusão escolar são aqueles meninos e meninas que estão na escola e não aprendem.
e que, nesse contexto, estão com risco alto de abandonar a escola. O Brasil tem quase um quarto das crianças e adolescentes matriculadas no ensino fundamental e no ensino médio que estão com 2 ou mais anos de atraso escolar em relação à idade regular. Então, esse é um ponto absolutamente importante para a gente pensar nos riscos que esses meninos e meninas correm de não aprender, de fato, mesmo estando na escola, e a gente identificando as causas da busca ativa escolar, né, nos casos que a gente já levantou, quase metade dos motivos que levam meninos e meninas a deixar a escola, e a gente sabe que a maior parte desses meninos e meninas que estão fora da escola são adolescentes, né? As crianças pequenas, em geral, têm percentuais cada menores que estão fora da escola, mas no caso dos adolescentes, eles são os mais atingidos por essa falta de oportunidades de aprender e, portanto, pelo atraso escolar. Então, nesse contexto todo, para a gente olhar para essa cultura, na verdade, que aceita que esses meninos e meninas possam reprovar 2, 3, 4 vezes e abandonar a escola, a gente criou uma estratégia chamada Trajetórias de Sucesso Escolar. Nosso foco é apoiar os municípios, as redes municipais e as redes estaduais, a desenvolver estratégias, né, aproveitando a implementação da nova Base Nacional Comum Curricular, para olhar para os meninos e meninas em atraso escolar. Então, o Trajetório de Sucesso Escolar já está aí no ar há quase 2 anos. A gente está trabalhando com as redes no sentido de oferecer um acompanhamento, mas essencialmente de ajudá-las com a expertise do Unicef, aprendendo com as melhores experiências que a gente conseguiu mapear no país, produzindo materiais de formação tanto para gestores, mas que auxiliem também os professores na execução de atividades de currículos que olhem especialmente para esses meninos e meninas que estão em atraso escolar, reconhecendo que eles aprenderam sim, mesmo estando na escola, mas que algumas oportunidades estão faltando. Então, essas são as 2 grandes, digamos assim, estratégias. A estratégia Trajetória de Sucesso Escolar está no site trajetoriaescolar.org.br. Ítalo, a gente vai chegando ao fim do nosso bate-papo, mas para a gente fechar, eu queria deixar aqui uma última provocação. Você é uma pessoa que já foi professor, foi diretor de currículos de educação integral no Ministério da Educação, onde coordenou a discussão sobre a Base Nacional Comum Curricular. É uma pessoa que tem uma ampla experiência em vários pontos do universo da educação. Então eu queria te jogar uma provocação aqui e perguntar, você, olhando para o futuro, como que você vê a educação no Brasil? Bom, como eu acho que um pouco do que eu falei aqui mostram os desafios que a gente precisa enfrentar. Eu acho que ainda assim a gente teve avanços importantes, principalmente nas últimas 3 décadas, no caso da educação, no sentido de a gente conseguir ter um número maior de crianças e adolescentes acessando a escola. Hoje a gente tem menos de 3,5% dos meninos, ou 4% dos meninos e meninas que estão fora da escola, em idade escolar. Eu acho que esse é um avanço importante. A gente tem escolas em cada vez mais lugares, mas ainda assim a gente tem, por exemplo, em muitos lugares, escolas que não levam em consideração as diferentes etnias que a gente tem no país, sejam as etnias indígenas, os povos tradicionais, quilombolas. Então a gente ainda tem um caminho importante nesse sentido de olhar os povos da floresta, enfim, olhar para uma educação que atenda às necessidades de aprendizagem dessas populações. A gente também tem outros desafios, mesmo nas grandes cidades, de ter oportunidades de aprender que sejam iguais para todos. Então, eu enxergo que esses são os grandes desafios para todo mundo. A gente tem, dentro de uma mesma rede, escolas que não têm banheiro e escolas que têm 30, 40 computadores disponíveis para os estudantes fazerem uso de internet de forma mais sistemática. Então, as desigualdades estão, às vezes, dentro do mesmo bairro de uma cidade, e obviamente elas se ampliam se a gente olhar municípios mais distantes dos grandes centros urbanos e assim por diante. Então, esses são os grandes desafios que eu acho que a gente precisa se debruçar para isso. Mas eu acho que ainda assim a gente precisa entender que existem muitas coisas interessantes acontecendo, né? Essa ideia, esse contexto de discussão sobre
educação integral, para mim, eu acho que é um desafio que a gente, uma luz no fim do túnel que eu acho que a gente deveria olhar, enfim, e se debruçar para alcançar a ideia de uma educação integral que atenda esses meninos e meninas, não só com um tempo maior, mas principalmente com um conjunto de atividades que dê conta das suas necessidades como um todo e não olhar conteúdos muito específicos a partir disso ou daquilo. Daquela disciplina ou de outra disciplina. Todos os componentes curriculares do nosso currículo são importantes para esse desenvolvimento, então a gente precisa, talvez, assim, olhar para essas experiências interessantes que já estão acontecendo no país e tentar ampliar essas oportunidades de aprender para meninos e meninas. Então, acho que esse é um desafio. E não tem como isso acontecer, a gente não tem como ampliar isso tudo se a gente não trabalhar de forma intersetorial. O trabalho da assistência social, o trabalho da saúde, o trabalho da cultura, o trabalho do esporte, todo aquele provérbio lá, famoso africano, é preciso toda uma aldeia para educar uma criança. No caso das políticas públicas, a gente precisa entender que parte do papel educacional, não é só da escola, do ponto de vista do governo. A saúde também tem uma contribuição, a assistência social tem uma contribuição, a cultura tem uma contribuição, o esporte tem uma contribuição, as famílias têm uma contribuição, a sociedade como um todo tem uma contribuição, né? A gente tem muitas organizações da sociedade civil que estão fechando suas portas nesse momento e elas são fundamentais para a manutenção de aprendizagem de aprender dessas crianças e adolescentes em muitos lugares no país. Então, eu acho que a gente tem muitos desafios a enfrentar, pensando na educação, mas eu tenho esperanças, porque a gente conhece muitas coisas que estão acontecendo no país e que eu acho que a gente tem já a capacidade e o conhecimento para mudar isso de uma maneira radical. Precisa ter uma conjunção de fatores, de vontade política, de esforço da sociedade, de contribuição de todos nós, de cada um de nós para esse contexto. Ítalo, queria agradecer sua participação. Acho que não poderia ter sido melhor esse bate-papo. Eu que agradeço, Vitor, pela oportunidade. Espero poder contribuir com essa discussão e que a gente pense um pouco mais sobre esses desafios da educação no país, não só agora na pandemia do Covid-19, mas também após esse período, né? E o ouvinte, a gente se vê no próximo episódio. Até lá. Tchau!